Estamos no dia 19 de outubro do ano 202 a.C., nas proximidades da cidade de Zama Régia, a aproximadamente 130 km a sudoeste da antiga Cartago e da moderna Tunis. Os exércitos romanos e cartagineses esperam na planície as ordens dos seus comandantes, Públio Cornélio Cipião e Aníbal Barca. Os protagonistas acreditam que a batalha será o round final da Segunda Guerra Púnica, que já durava 16 anos, um conflito que havia se iniciado com o ataque dos africanos a Sagunto, uma cidade ibérica aliada de Roma, e ganhando proporções épicas quando o cartaginês Aníbal, deixando a Espanha em uma marcha surpreendente, cruzou os Alpes e invadiu a Itália, ali derrotando praticamente todas as legiões romanas enviadas contra ele. Após a grande vitória de Aníbal nas batalhas de Canas, no sul da Itália, em 216 a.C., em que, adotando uma tática magistral, o exército cartaginês destruiu 4 exércitos consulares, matando mais de 60 mil soldados romanos em apenas um dia. Todos acreditavam que o cerco e a captura de Roma seriam uma questão de tempo. Aníbal, inclusive, esperava que as cidades italianas aliadas a Roma iriam passar para o seu lado. Porém, os aliados de Roma se mantiveram fiéis. Diante da situação desesperadora, o Senado nomeou um comandante com poderes ditatoriais, o general Quinto Fábio Máximo, que retomou a sua estratégia de guerrilha e de terra arrasada, evitando confrontos diretos com o multinacional exército cartaginês, que além dos povos púnicos de origem fenícia e berberes, incluía ibéricos, gauleses e mercenários gregos. Fábio Máximo, devido à estratégia que adotou, ganhou a fama de retardar Aníbal e seu exército, e de fato a estratégia fabiana funcionou bem. Assim, Aníbal perambulou à vontade durante quase 10 anos pela península italiana. Entretanto, o tempo trabalhava a favor dos romanos, já que longe da pátria, com poucas fontes de reforços, o exército cartaginês aos poucos ia diminuindo e enfraquecendo. Até que em 207 a.C., os cartagineses decidiram mandar para a Itália o seu importante exército que continuava na Espanha, sob o comando de Hasdrubal, irmão de Aníbal, que também marchou para cruzar os Alpes e juntar-se às forças do irmão, com o fim de ambos darem o golpe final em Roma. Desta vez, contudo, os romanos estavam melhor preparados. Hasdrubal acreditava que ele iria enfrentar apenas um exército consular, no rio Metauro, na Úmbria. Entretanto, os romanos secretamente enviaram para juntar-se a este mais um exército, iludindo Aníbal e seu irmão, sendo que este segundo exército romano conseguiu ficar escondido no acampamento do primeiro. Assim, valendo-se dessa oculta superioridade numérica, os romanos conseguiram derrotar as forças expedicionárias cartaginesa na Batalha do rio Metauro. Como recado, a cabeça de Hasdrubal foi cortada e enviada para seu irmão no sul. Desse modo, Aníbal perdeu definitivamente a oportunidade de liquidar a campanha na Itália. Ele não receberia mais reforços e, com recursos humanos que ele dispunha, ele era incapaz de derrotar Roma. Mas os romanos ainda não se atreviam a atacá-lo diretamente. Os exércitos romanos na Espanha eram comandados por Públio Cornélio Cipião. Sentindo-se confiante com a situação favorável aos romanos na Península Ibérica, após a vitória na Batalha de Lipa, em 206 a.C., o prestigiado Cipião resolveu voltar para Roma, onde conseguiu ser eleito cônsul. Cipião, como primeira medida no mais importante cargo executivo da República, propôs a política de mudar o teatro de operações da Itália para a África, defendendo um ataque direto a Cartago. Assim, ao invés de arriscar uma incerta vitória contra o temido Aníbal na Itália, onde uma nova derrota teria consequências desastrosas, Cipião acreditava que um desembarque nas costas africanas obrigaria o próprio cartaginês a vir proteger o seu território. Todavia, o Senado romano, influenciado por Fábio,
opôs-se ao plano de Cipião, julgando-o muito arriscado. Ocorre que as sucessivas vitórias de Cipião na Espanha deram-lhe muito prestígio junto ao povo, e o Senado, pressionado pela opinião pública, acabou autorizando a expedição idealizada por Cipião, porém negando que os soldados conscritos, recrutados para os exércitos consulares, fossem utilizados. Assim, Cipião partiu, seguido inicialmente por apenas 7.000 voluntários atraídos pelo seu prestígio, para a Sicília, onde ele ficou durante um ano treinando o seu exército para o confronto na África. Em 203 a.C., com o seu novo exército pronto, Cipião desembarcou próximo à cidade de Útica, na moderna Tunísia, onde ele prontamente derrotou um exército cartaginês de cerca de 30.000 homens, enviado para repelir a invasão romana. Essa derrota inicial dos cartagineses consagrou a eficácia da estratégia de Cipião, pois em função dela o Senado de Cartago chamou Aníbal de volta para a África e pediu a paz aos romanos. Observe-se que o próprio general cartaginês foi favorável à capitulação, até porque os termos do tratado propostos pelos romanos, dada a presente situação militar dos cartagineses, eram bem razoáveis. Cartago permaneceria com todos os seus territórios na África, mas perderia suas colônias na Espanha, Sicília e Sardenha, pagaria uma indenização e teria sua frota reduzida para apenas 40 embarcações. Entretanto, durante as tratativas, uma frota romana com suprimentos enviados para as tropas de Cipião acabou encalhando no Golfo de Túnez e os cartagineses se apropriaram dos navios e da carga. Era sem dúvida uma óbvia violação da trégua, e provavelmente os cartagineses se sentiram encorajados a fazer isso devido ao retorno de Aníbal, embora o grande general continuasse a favor do fim das hostilidades. Consequentemente, o Senado de Cartago votou pela rejeição do tratado e pela continuação da guerra. Obediente, Aníbal reuniu o máximo de tropas disponíveis e partiu para interceptar os romanos, sendo o primeiro a chegar nas planícies próximas a Zama, seguido pelos romanos. Consta que os dois maiores generais que o mundo havia conhecido, depois da morte de Alexandre o Grande, encontraram-se antes da batalha para negociar. Aníbal propôs que o tratado anterior fosse restabelecido. Contudo, Cipião respondeu que agora somente rendição incondicional seria aceita pelo Senado romano. A paz, portanto, era impossível e ambos os generais se retiraram para seus acampamentos. Os cartagineses tinham cerca de 36.000 soldados de infantaria, 4.000 cavaleiros e 80 elefantes, que deveriam ser os primeiros a atacar. Segundo as fontes, entre as tropas cartagineses havia 4.000 soldados macedônios, que teriam sido cedidos pelo rei Filipe V da Macedônia, monarca que já estava incomodado com o aumento do poder romano no Mediterrâneo. Aníbal dispôs as suas tropas formadas em 3 linhas. As tropas de seu outro irmão Mago, retiradas da Itália, na primeira linha, as tropas domésticas alistadas para essa campanha na segunda linha e na terceira linha, na retaguarda, os veteranos que vinham servindo com Aníbal desde a Itália. No flanco esquerdo ficava a eficiente cavalaria númida e no flanco direito a cavalaria cartaginesa, menos experiente. Já o exército romano tinha cerca de 29.000 homens e 6.000 cavaleiros, sendo a maioria deles númidas, fornecidos pelo agora aliado rei Massinissa, que havia sido capturado por Cipião na Espanha, e tinha sido, pelos reconhecidos talentos diplomáticos do general romano, convencido a lutar contra Cartago. A forte cavalaria númida ficou na ala esquerda e a cavalaria italiana na ala direita. Observe-se que os romanos sempre foram fracos em cavalaria, arma que vinha se mostrando muito importante nos combates anteriores, e portanto o apoio de Massinissa era crucial. Preocupado com a ameaça representada pelos elefantes de Aníbal, Cipião engenhosamente dispôs as tradicionais 3 linhas das legiões em blocos espaçados, como que criando avenidas por onde os elefantes passariam e no meio das quais os enormes bichos poderiam ser atacados pelos lados.
Para assustar os elefantes, o general romano instruiu a cavalaria a assoprar suas trombetas a plenos pulmões, fazendo um ruído ensurdecedor. Quando a batalha começou, assim como previsto, parte dos elefantes se apavorou com o barulho e voltou em direção aos próprios cartagineses, criando confusão em suas linhas, e a outra parte passou pelos corredores sem causar danos. Massinissa atacou a cavalaria númida cartaginesa, que já tinha sido desorganizada pela fuga dos elefantes, que acabaram fugindo do campo de batalha. Por sua vez, Aníbal ordenou que a cavalaria cartaginesa remanescente desengajasse para atrair a cavalaria romana para fora do campo de batalha, com a intenção de impedir que essa fosse utilizada contra a sua infantaria. Cipião, então, ordenou que a infantaria romana avançasse. Como sempre, as linhas cartaginesas não conseguiam resistir muito tempo ao assalto dos legionários. Porém, ao contrário do que ocorrerá na Batalha de Canas, os cartagineses agora não tinham mais o apoio da cavalaria para ajudar a montar a mesma armadilha usada naquela oportunidade. O falso recuo do centro da linha visando fazer os romanos serem cercados pelas tropas cartaginesas nos flancos da sua formação e pela cavalaria cartaginesa na retaguarda. Aníbal, notando a situação difícil, ordenou que sua segunda linha não permitisse o recuo da primeira, e a batalha aumentou com a massa de tropas envolvidas. Temendo ser flanqueado pelo número superior de tropas cartaginesas, Cipião ordenou que as legiões formassem agora uma linha só. Era uma manobra complicada que, em meio à confusão do campo de batalha, somente era possível devido ao excepcional treinamento e disciplina dos legionários romanos e o excelente nível dos oficiais subalternos. Contudo, a batalha ficou indecisa até o momento que a cavalaria de Cipião retornou, após haver perseguido os inimigos, e atacou a infantaria cartaginesa pela retaguarda. Agora, atacados pela frente e por trás, as linhas cartaginesas foram sendo desmanteladas e destruídas. No final, 25.000 soldados de Cartago foram mortos e o restante foram feitos prisioneiros. Aníbal conseguiu escapar com uma escolta de cavalaria para Adrumentum, e dali ele alcançou Cartago, onde ele recomendou ao Senado que se rendessem aos romanos, o que acabou sendo aceito, apesar de muita oposição. Deve ter sido um momento devastador para aquele menino que décadas antes jurará ao seu pai, Amilcar Barca, perante um altar, que ele seria inimigo de Roma para sempre. Banido de Cartago em 195 a.C., Aníbal foi exilar-se na corte de Antíoco III, rei da Seleucia e outro grande adversário de Roma. Quando Roma derrotou também este reino em 183, Aníbal fugiu para Bitínia, onde, após o seu anfitrião, o rei Prusias, ser intimidado a entregá-lo aos romanos, ele cometeu suicídio. Públio Cornélio Cipião voltou para Roma, onde celebrou um magnífico triunfo e foi agraciado com o apelido africano. Disputas políticas, entretanto, fariam com que o grande herói romano da Segunda Guerra Púnica fosse banido da vida pública, falecendo coincidentemente também em 183 a.C. Com a vitória, Roma tornou-se a potência suprema no Mediterrâneo Ocidental, governando a Península Itálica, a Sicília, a Sardenha, a Espanha e o sul da França, assegurada a supremacia naquela vasta região. Em poucos anos, Roma seria capaz de derrotar um a um, na Grécia, na Ásia e no Egito, os estados helenísticos herdeiros do vasto império de Alexandre, iniciando posterior uma hegemonia política e cultural que duraria 500 anos, ou mesmo 1500, se contarmos o período relativo ao Império Romano do Oriente, centrado em Constantinopla. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!